O mestre manda dizer: onde está a sala em que eu vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Essa pergunta que Jesus faz manifesta o grande desejo que ele tem no seu coração, desejo de estar conosco. Nós, todos que caminhamos na fé, muitas vezes refletimos e sentimos no nosso coração o desejo de estar mais perto de Deus, o desejo de estar com Ele, o desejo de caminhar com Ele. Mas essa festa do dia de hoje nos leva a refletir e a contemplar com grande assombro uma outra coisa bem diferente. Contemplar o desejo que Ele tem de estar perto de nós. De fato, na versão de Lucas diz: desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Aquela expressão hebraica, desejei com desejo, para reforçar esse desejo enorme que Ele tem de estar conosco. E esse desejo que se transforma numa promessa, como aquilo que a gente escutou no último domingo: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Desejo de Jesus de estar conosco, que se revela em toda a Sagrada Escritura. Como é bonito quando a gente lê a Bíblia à luz da Eucaristia. A gente encontra a Eucaristia o tempo todo. Naquele sacrifício de Abel, sacrificou o cordeiro. Deus olhou com agrado para aquela oferta do cordeiro, e não para aquela dos esforços, né, do plantador, do agricultor Caim. A gente encontra a Eucaristia, a oferta de Cristo no altar, quando ela nos fala do sacrifício de Abraão, que vai imolar o seu próprio filho, o seu filho único a Deus, como uma profecia. Vai e entrega o teu único filho a quem tanto amas. Imagem do Pai, esse sim vai entregar o seu único filho a quem Ele tanto ama por nós. Quando Abraão vai levantar a faca para imolar o seu filho, que subiu no monte de Moriá com a lenha às costas, como Jesus mais tarde com o lenho da cruz às costas, o anjo manda ele parar e mostra a ele aquele sacrifício que ele vai oferecer, que o próprio Abraão, sem querer, profetizou: Deus vai providenciar, meu filho, Deus vai providenciar aquele que nós vamos usar para o sacrifício. E ali aparece a imagem também do carneiro com a cabeça presa nos espinhos, que nos lembra de Cristo coroado de espinhos, o Cordeiro de Deus coroado de espinhos. A gente lembra do sacrifício desse sacerdote misterioso, Melquisedeque, que é rei de Salém, é rei, sacerdote e profeta. Então, rei de Salém, cidade que depois vai se chamar Jerusalém, e que tem o nome de paz, o rei da paz. E ao mesmo tempo, o nome dele, Melquisedeque, quer dizer rei da justiça. E ele oferece um sacrifício diferente, oferece o sacrifício de pão e vinho. Pois a gente vai encontrar o tempo todo a Eucaristia no Cordeiro imolado no dia da Páscoa, cujo sangue
pintado nas portas, livra os filhos de Israel da morte do anjo exterminador. O pão ázimo que eles comem esse dia, o pão misterioso que eles vão comer durante toda a peregrinação no deserto, o maná do deserto. Esse milagre do pão do céu, que é repetido também no caminho do profeta Elias, quando ele, cansado, sozinho, fugindo da rainha Jezebel, pede a Deus a morte. Ao invés da morte, Deus envia um anjo com um misterioso pão e diz: come esse pão. Com a força daquele pão, Elias caminha outros 40 dias e 40 noites. Tudo isso nos fala desse alimento que Cristo nos vai dar. Quando enfim chega a plenitude dos tempos, ele escolhe nascer numa cidade que tem um nome que não é por acaso: Belém, Betlehem, a casa do pão. E tem como seu primeiro berço uma manjedoura, o lugar onde os animais comem, já desde o início se manifestando como o alimento que vai nos dar a sua vida eterna. Cristo, que depois transforma a água em vinho, quando Maria, já entendendo qual vai ser o vinho da eterna aliança, diz para os servidores a mesma frase que os filhos de Israel disseram quando concluíram a primeira aliança: fazei tudo o que ele vos disser. Nós escutamos na primeira leitura, Moisés apresenta a lei e os mandamentos. Essas são as palavras do pacto que Deus faz convosco. E o povo, para concluir aquele pacto, para fechar aquele contrato, aquela aliança com Deus, diz: faremos tudo o que o Senhor nos disser. Cristo, que no deserto multiplica os pães. Cristo, que finalmente, antes que os homens separem o seu corpo e o seu sangue na cruz, ele mesmo separa o seu corpo e o seu sangue na última ceia. Eis o meu corpo, eis o cálice do meu sangue. Esse Cristo que fica conosco para sempre e que nos espera para o banquete eterno das núpcias do Cordeiro, a eterna Eucaristia do reino definitivo de Cristo, que Jesus tem tanta pressa para comer esse banquete conosco, que antecipa esse banquete dos últimos tempos em cada Eucaristia. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, palavras do Apocalipse. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Cristo tem pressa em se encontrar conosco, fica inquieto, fica ali às vezes dentro de um sacrário, muitas vezes com ninguém rezando ali junto dele, mas esperando ansiosamente que apareça alguém cheio de fé, cheio de amor, para fazer companhia para ele. Esse Cristo que tem essa humildade tão grande de nos esperar, de nos desejar. Se algum de nós deseja se encontrar com Cristo, hoje ele diz: saiba que eu desejo infinitamente mais me encontrar contigo. Essa é a humildade que fazia nosso padroeiro São Francisco de Assis dizer para os seus franciscanos: diante dessa humildade, quem pode ainda não ser humilde? E diante dessa entrega total, quem pode ainda ter alguma reserva da própria vida? E é isso que Jesus está fazendo nos nossos altares,
nos nossos tabernáculos, nos nossos sacrários, esperando para se encontrar conosco e para dizer para todos nós, cada um de nós, no seu encontro pessoal, e todos nós como igreja, quanto tempo eu te esperei, como eu te esperei, o que eu fiz para te esperar, para estar contigo. A Eucaristia custou a passagem de Cristo pela cruz, pela paixão. Ele foi imolado na cruz para poder estar conosco presente em cada Eucaristia. Esse é o preço, o valor infinito do sangue de Cristo derramado por nós. É impossível, irmãos e irmãs, a gente ter a perfeita noção do que significa a Eucaristia. E São Francisco também repetia para os seus franciscanos, se encontrarem algum sacerdote, digam para ele: que grande miséria é se você gasta o teu tempo com outra coisa que não seja com a Eucaristia. Você ocupa tua mente, teu coração com outra coisa que não seja o corpo e o sangue do Senhor. Então, isso Jesus diz também para nós, sacerdotes, hoje aqui juntos, com todo o povo de Deus, adorando, cheios de assombro por esse amor. Como é possível que Jesus ame dessa maneira? Então, tudo faz sentido, todas as palavras da Escritura fazem sentido se a gente contempla esse amor. Aqui, não por acaso, irmãos e irmãs, tudo é providência de Deus, até a prefeitura que não nos cedeu um palanque para essa festa, tudo é providência, porque aqui a gente pode olhar para uma coisa muito interessante, aqui no telhado da nossa igreja. O que tem de novidade aí, Já não é tão novidade assim, Painel solar. O que o painel solar faz? Ele fica o tempo todo exposto ao sol, aos raios do sol, à luz do sol, à força do sol. E dessa força, dessa luz, brota a energia para iluminar a nossa paróquia, para manter o ar-condicionado ligado quando não estraga, E todas as nossas necessidades, tantos encontros tão bonitos que estão acontecendo, todos os fins de semana, ali no nosso auditório, Então, hoje Jesus quer dizer para cada um de nós: eu quero que tu sejas o meu painel solar. Vem receber a força da Eucaristia, desse sol que é a Eucaristia. Vem se expor ao sol e vem ser a força, a fonte da força, da graça para toda, não só para toda a nossa paróquia, para toda a humanidade, para o mundo inteiro. O que não aconteceria se todos nós nos tornássemos células fotoelétricas, painéis solares desse sol verdadeiro, infinitamente mais brilhante, mais forte do que o sol do nosso sistema solar, que é a Santa Eucaristia. Jesus hoje nos faz esse convite a todos: nunca deixemos os nossos sacrários sozinhos. Que bonita é essa graça que nós recebemos esse ano, de ter mais um lugar para adorar o Santíssimo na nossa paróquia, nossa capelinha do Santíssimo no Sescla. A vontade de perguntar: quem que já foi lá visitar Jesus na Eucaristia? Quem não foi, vá conversar com Jesus ali, capelinha do Sescla. Essa capelinha
que Jesus deixou muito claro para nós, e aí eu refleti isso com aquelas 12 pessoas na missa em que a gente inaugurou essa capela. Eu disse, a gente não tinha mais um tostão, tinha gasto tudo que a gente tinha na reforma do SESC. E Jesus quis assim para dizer, não, essa capela sou eu que faço. E aí do nada foram surgindo todos os elementos para compor aquela bonita, simples, singela capelinha, onde Ele está lá nos esperando para a gente ir conversar com Ele. Então, irmãos e irmãs, diante de tantas graças, nossa resposta só pode ser essa, de uma grande humildade, de um grande desejo de entrega, diante de Ti, Jesus, que anseias tanto por estar comigo, que fazes tantas loucuras para estares comigo, eu quero estar contigo também. Eu também quero te adorar, eu também quero te acompanhar e me alegrar com a Tua presença, como eu sei que Tu te alegras com a minha presença, pobre criatura, pobre pecador. Peçamos essa graça nessa Eucaristia que vamos receber hoje, que vamos adorar e proclamar, dando testemunho da nossa fé nela, na nossa procissão eucarística.